Jó 42. Esse livro que nos ensina profundamente, tem lições as mais variadas possíveis no âmbito humano, daquilo que carregamos como ser humano, e fala muito da nossa humanidade. E o livro de Jó, em especial, é um tratado para nos ensinar como nós podemos, no nosso dia a dia, lidarmos com uma questão tão complexa que é o sofrimento. E hoje eu quero meditar com você exatamente com essa ótica, com essa perspectiva, com a perspectiva de como nós, os filhos de Deus, trabalhamos essa questão nas nossas vidas. Como é que nós podemos entender por que é que existe sofrimento? E o capítulo 42 de Jó é o fechamento de toda essa história tão conhecida, né? Então eu quero compartilhar com você hoje acerca disso, para que a gente possa, nessa noite, sair daqui entendendo um pouco melhor essa questão. É óbvio, devido à exiguidade do tempo e do tema, não é possível esgotá-lo, é óbvio, mas nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, fale comigo, que fale com você, que perguntas que possivelmente estejam pairando, né, a sua alma, nessa noite possam ser respondidas por Deus que está presente conosco nessa noite, amém? Diz assim o texto, no primeiro versículo do capítulo 42 de Jó: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, talvez na sua tradução, dos teus propósitos, pode ser impedido. Outras traduções, frustrado. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Sofrimento humano não carece de nenhum tipo de teologia que o explique, mas tão somente um olhar misericordioso sobre a dor e a tragédia.
quem é vítima da fúria da vida, que destroça planos, arrasa sonhos, desfaz esperanças, precisa de abraços solidários e silenciosos, reverentes, não de doutores da religião para inferir seus postulados filosóficos sobre a soberania, a presciência, a providência e a predestinação. Todas estas questões, acredite-me nessa noite, não podem pacificar a alma de quem está sofrendo. Não enxuga lágrimas. Teologizar acerca do sofrimento não enxuga lágrimas, não levanta o caído desse solo infértil do desespero humano. Diante da dor, já dizia o poeta, todos são iguais. Não há gênero, cor, raça, crenças que não sejam niveladas ante o inusitado, quando este nos visita naquilo que a Bíblia chama de o dia escuro, a noite escura, melhor dizendo, a noite escura da alma. Sim, porque o dia mau sempre chega na vida, não há como evitá-lo, mas há como vivê-lo, sem sucumbir à força esmagadora do sofrimento. Então, perante Deus, é legítima, sem dúvida, a questão daquele que sofre quando interpela: por quê? Por que Deus, o Senhor, não põe fim, não interfere no meu sofrimento? Isso é uma pergunta legítima. De certo, não há nada mais humano do que questionar o que não se pode compreender debaixo do sol. Seria Deus um ser brincando com a existência dos homens, marionetando circunstâncias, jogando dados com os mortais? Ou Ele é o Senhor da história e das circunstâncias, capaz de fazer o que bem entende para dar significado ao depois, aquilo que parecia inicialmente totalmente absurdo? O livro de Jó é um debate sobre o sofrimento do justo, do inocente. Uma proposta de enfrentamento ao sofrimento. O livro de Jó é colocado entre os livros da sabedoria, segundo a divisão da Bíblia hebraica. Compõe no cânon sagrado os livros chamados de sabedoria. E aí, nessa perspectiva, se imagina que Jó existiu
recebeu de Deus um veredicto de ser um homem justo, porque o próprio Deus faz menção de quem Jó era: justo. Ele é exposto pelo próprio Deus na sua justiça. Tem também à sua volta Satanás, e o próprio Deus que chama a atenção de Satanás para Jó, e o autoriza a ir até Jó para afligi-lo, mas estabelece um limite, porque ao diabo Deus disse que ele não poderia tocar na vida de Jó, ou seja, Jó precisaria ficar vivo. E assim então o diabo faz. Você conhece a história: Jó perdeu tudo, bens materiais, seus filhos, posses, e ainda fica só e sem saúde, quase morrendo. Ele é objeto de sofrimento físico, psíquico e emocional, social. É vítima do sofrimento espiritual também, porque há uma carga maligna sobre a vida de Jó. Então, a grande angústia de quem sofre não é o sofrer em si, mas a sensação do sofrer em vão. A sensação de que seu sofrimento não se explica por nada. Então, pior do que sofrer é sofrer na mais profunda escuridão. E mais, o que é pior ainda de tudo, é sofrer ante ao silêncio ensurdecedor de Deus. Jó está sofrendo no físico, nos seus vínculos de amor, na sua realidade social, na contingência de sobrevivência, e no espiritual. Ele é vítima de um sofrimento sem razão, porque lembre você que Deus não contou a Jó acerca daquilo que ele havia tratado com o diabo. Jó não sabe de nada. É injusto até então o que ele está passando. E para piorar, Jó tem amigos, entre aspas, que são mais parecidos com o próprio diabo do que com o ser humano. Os amigos chegam, e os amigos aqui ensinam muito, porque nós vemos a presença desses amigos, em primeira instância, é silenciosa. E aqui cabe um ensino poderoso. Quando você quiser consolar alguém que sofre, a melhor forma de fazer isto é estar presente e em silêncio. Um grande ensino: quer consolar alguém que sofre, esteja em silêncio, porque qualquer palavra diminui sua presença silenciosa. Agostinho disse: para todos os momentos da vida, cala-te
ou diga algo mais valioso do que o silêncio. Os amigos de Jó passaram 7 dias e 7 noites calados. Quando abrem a boca, permitiram ser usados também pelo maligno. Tentaram fazer o que todos nós queremos fazer diante do sofrimento. O que é que todo ser humano quer fazer diante do sofrimento? Explicá-lo. E aí, para explicar o sofrimento, fazemos isso por 2 vias, pelo menos. O porquê. Não é? Você está diante de um sofrimento. A primeira coisa que vem à mente é perguntar: por quê? A outra é: para quê? E trocando os dois não serve para nada. Porque quem está sofrendo, para quem está sofrendo, por quê e para quê não resolve nada. O porquê é um olhar para o passado, buscando a causa, buscando a razão, a origem do sofrimento. Algo aconteceu lá atrás que resultou nesse sofrimento. O para quê é um olhar para frente, onde se quer chegar. O porquê é o que deixei de fazer. O para quê é o que Deus pretende com isso no futuro. Os amigos de Jó não conseguem ficar em silêncio diante de um sofrimento. Tentam dar os seus porquês e para quês. Eles falam e Jó se defende. Então a lógica é: se você, Jó, está sofrendo, é porque merece. Então, confesse logo. Admita a sua culpa e responsabilidade. A lógica é: Jó sofre porque é culpado. Jó sofre porque merece sofrer. Deus não é injusto, então não deixaria um inocente sofrer. Essa é a teologia dos amigos do diabo. Mas Jó insiste em reivindicar sua inocência. Ele tem uma percepção de Deus bem lúcida. Lúcida. Se você olhar no livro de Jó, Jó não trata Deus como um algoz, mas como um redentor. Ele não perde a esperança. Num encontro com Deus, seu Deus é o seu redentor, diz ele. Eu sei que o meu redentor vive. É a convicção da inocência e a certeza de que Deus não negaria. Se você lê em Jó, agora, o Redentor, em um determinado momento da história, começa a ficar sob júdice. Ele não fala, permite o sofrimento do inocente, e não só isso, está fazendo e vai fazer muito mais.
no meio do sofrimento, nós que buscamos a Deus, querendo saber por quê ou para quê, lá pelas tantas nós ficamos com medo do que Ele pode nos fazer. Jó está nessa situação. Se defendeu tanto, mas no fundo sente medo. É como se dissesse: eu sou inocente. E o outro dissesse: então está bem. Então escreve isso e assina. A conversa termina. E os amigos não conseguem convencer Jó de sua culpa. Chegam outros amigos e desabam sobre eles muitas coisas que estão no capítulo 32 a 37. E no 38, o Senhor responde a Jó. E aí eu diria assim: ufa, até que enfim. Está distante aí, tudo certo, tá? Glória a Deus. Ufa. Amém. Glória a Deus. O Senhor respondeu. Mas aí, não há nada tão ruim que não possa piorar. Por quê? Porque Deus responde. Mas Deus faz. Depois você chegar em casa lá, você conta se é isso mesmo. Deus faz 68 perguntas a Jó. Fica em silêncio. Quando responde, responde fazendo 68 perguntas para Jó. Uma série de perguntas que coloca Jó diante da imensidão. E Jó consegue se enxergar como Isaías profetizou: menos que nada. Um grãozinho, uma poeirinha no cosmos. Quando nós entendemos o que é o planeta Terra, nós nos sentimos assim, um grão. E pensamos então, o que seremos, o que significamos para o cosmos? 68 perguntas. E Deus não espera respostas às perguntas, mas gera em Jó um distanciamento de seu tamanho para o tamanho da realidade que o envolve. Cada pergunta de Deus vai achatando Jó. Deus pergunta assim: onde você estava quando eu coloquei os fundamentos? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava? E Jó vai se achatando. Jó se torna menor e a realidade mais intensa, mais imensa. E no capítulo 42,
Jó responde. E diante de Deus suas perguntas. E à medida que Jó se percebe pequeno, e a realidade tão imensa, Jó se arrepende do meio da sua dor, perguntar por quê e para quê. Parece que ele diz: eu quis explicação para o meu sofrimento e me ocupei com todas as minhas forças em encontrar explicação, mas agora eu me arrependo. Por quê? Aí ele vai dizer por quê. Porque os meus olhos viram. Eu vi quão tolo eu fui. E o final feliz do livro é quando Deus repreende os amigos de Jó. Aqui recebem justo a paga da maldade que fizeram. E aí, para salvá-los, Jó ora pelos seus amigos. Fala sério. Como é que dá para orar para alguém que me fez tão mal assim? No momento mais difícil da minha vida, vocês pioraram a situação. Mas agora Jó ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que porque ele faz isso, Deus o abençoa e dá a Jó o dobro de tudo que Jó havia perdido. E eu quero fazer duas leituras possíveis que existem para isso tudo. Primeira leitura. Jó é um arquétipo que evidencia a presença do bem e do mal, tanto no ser humano quanto em Deus. Isso é uma leitura, não é minha. São leituras que fazem do livro de Jó. A pergunta: por que sofre o justo? Se esvazia porque há um ser ambíguo, o bom e o mal. E o que experimenta na vida, ora é bom, ora é mal. Nada há de injusto nisso. O mundo é assim. Para mim, esta é uma heresia sem tamanho. Uma filosofia humana. E, portanto, também um dualismo. Segunda leitura. O diabo é a razão e causa de todo sofrimento injusto. Nós sabemos da conversa de Deus e do diabo no capítulo 1 do livro de Jó. Jó nunca ficou sabendo dessa conversa. Deus não chegou a Jó e disse: estou colocando você para fazer um teste. Tudo que você vai passar a partir de agora faz parte desse teste, então fique atento. Seria bem mais fácil. Então, todo sofrimento é causado pelo diabo. Não é uma verdade da Escritura. Se o justo sofre, é porque no fundo não é justo. É associar o sofrimento a uma culpa. Isso no espiritismo e nas religiões hinduístas é tido como conceito de karma. É um sofrimento residual. Essa ideia também não é bíblica.
ela esvazia o fundamento principal da identidade pessoal. Segundo a Escritura, não existe um dia de João, e no outro dia essa pessoa vira Maria, e no outro está uma vaca. Não é o que a Bíblia nos ensina. Essas explicações que esvaziam a pessoalidade e identidade dos seres humanos conduzem a nada. Então, não explica. E a terceira leitura que fazem acerca do sofrimento é dizer: Deus é bom, mas não é onipotente. É impossível associar bondade com onipotência, porque se Deus é bom, Ele não permite que alguém sofra. E se Ele é bom e não faz, é porque não é onipotente o suficiente para fazê-lo. Deus não tem força suficiente para impedir que estas coisas aconteçam. Isso vem da ideia de que Deus fez o melhor mundo possível, e para manter o equilíbrio, Ele pede desculpas. Foi o que deu para fazer. Isso não é a realidade bíblica. Para estas interpretações, eu quero sugerir 3 respostas para mim e para você nessa noite. Quando você lê o livro de Jó, em primeiro lugar, e Deus aparece para responder, e só pergunta coisas que Jó não sabe responder, parece que Deus quer dizer: você fala demais e não sabe de nada. Você é sabido mesmo, então eu vou te fazer algumas perguntas e ver se você me responde. Isso não é diálogo. Foi um monólogo. Todas as respostas de Jó, todas elas foram: não sei. A resposta está além da nossa capacidade de compreensão. Ela existe, mas não é do nosso tamanho. Existe uma resposta, mas está além da razão e decodificação lógica. É como se Deus começasse a montar um quebra-cabeça, e Jó para tudo e diz que já entendeu, não precisa explicar mais. Se alguém quiser saber de Jó o que é que ele entendeu, ele não saberia explicar. Pois não é uma resposta para a cabeça, é para a profundidade da nossa relação com Deus, com a vida. Quando alguém te desaponta, trai você, e você vai com toda força exigir explicação, é só olhar da pessoa, só o olhar daquela pessoa explica tudo. Existe uma resposta, mas está para além da possibilidade. Segunda coisa, Deus dizendo:
Jó não tem resposta. Você está disposto e consegue andar comigo sem resposta? Não tem porquê. Também não existe para quê. Deus diria assim: não tem respostas. Tem eu. Só tem pergunta. Eu fiz 68 perguntas. Você não entendeu nenhuma. Te faço mais 68 e você vai ver que não tem resposta. Então, no livro em que creem os que não creem, fazem-se perguntas ao cardeal. E como a igreja responde a elas? Ao que o cardeal responde: a igreja não existe para dar respostas, mas existe para celebrar mistérios. Já viu quando alguém vai orar com você e fala assim: é mistério? Né? E aí, é mistério. Terminou aí. É mistério. Quando alguém coloca o problema diante de você e diz assim: isso é mistério. Nem se a gente quiser, Deus vai dar resposta. Porque não tem. É frustrante você fazer perguntas e quando a pessoa que pode te responder chega e diz: não sei. Essa é a resposta mais intensa da minha jornada pastoral. Eu não tenho dificuldade de dizer: não sei. Não sei. Ah, você não é pastor? Como pastor? Não sei. Não sei. É preciso ter mais fé para conviver sem respostas e com uma notícia: que Deus te diz que não tem resposta. Aí você diz assim: mas quando chegar no céu? Quando chegar no céu, eu vou ter resposta. Lá também não terá resposta. Porque lá, estas perguntas da nossa humanidade já não fazem sentido algum. Na eternidade com Deus, essas perguntas da nossa vida terrena não fazem sentido mais. A questão então nessa noite é: o quanto estamos dispostos a viver sem respostas? Será que em vida você não faz um monte de coisas sem saber o porquê? Por isso, diante daquilo que é
inusitado, continue sendo grão. E deixe Deus ser Deus. Terceira coisa aqui. Quando Deus aparece, não existem mais perguntas. Não é que não existiam, mas elas somem. É a grande sacada de Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Não é que não quero saber, é que não preciso mais saber. Os meus olhos viram, e o que viram fez com que as perguntas se dissolvessem. A gente só se aproxima de Deus fazendo perguntas quando você só conhece Deus de ouvir falar. Quando você viu Deus de ouvir falar, quando você viu Deus de fato e de verdade, não precisa mais fazer perguntas. Quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente não tem mais pergunta. É como a mamãe que está com muitas dores antes de dar à luz ao seu filho. Depois de tê-lo em seus braços, ela se encanta tanto com aquela carinha de joelho, que ela esquece de tudo que passou e do que ainda está pela frente. Manda até o doutor embora. Então, meu querido, preste atenção. Crer é absurdo. Se não fosse absurdo, nós entenderíamos e não creríamos. Então é assim. Ou tem respostas muito maiores do que podemos compreender, ou não tem respostas. Ou diante de Deus, não tem perguntas. Por mais de 2.300 anos, tem pessoas tentando encontrar respostas para estas questões. Ainda não conseguiram. Então, o que faremos nesse encontro com Deus, em que Ele nos coloca diante dessas opções? Tem resposta muito maior do que podemos compreender. Ou não tem resposta, ou diante de Deus não tem pergunta. Isso nos joga onde? Quedados, de joelhos, em oração intercessória. Foi isso que Jó fez. Inclusive com os amigos. Leonardo Boff disse o seguinte: o sofrimento
a gente não explica, a gente enfrenta. Especialmente o sofrimento do outro, a gente enfrenta, tentando o quê? Atenuar. Porque alguns não são passíveis de soluções ou erradicações, mas podem ser atenuados pela nossa compaixão, amizade, presença silenciosa, oração. Como foi dito aqui, se o sofrimento é pão, a gente dá pão. Mas tem outros tipos de sofrimento que é só a companhia. Sofrimento é um lugar privilegiado para o encontro com Deus. Especialmente porque nosso Deus é um Deus que sofre. A Bíblia diz que Ele sabe o que é padecer. É no sofrimento que a gente encontra a resposta, ou consegue conviver com a falta dela, ou se encontra com Deus e a pergunta se esvai. Não me preocupo com respostas ou perguntas, mas se me engajo em favor daqueles que sofrem. É esse engajamento solidário, compassivo com o sofrimento do outro. Este é o ponto de chegada possível. Ponto de chegada possível a uma série de respostas à bondade de Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom. Porque o que acontece no mundo não muda quem Deus é. Deus não é moldado pelas circunstâncias que o circundam. Não. Ele continua sendo bom quando coisas ruins acontecem. Há pessoas boas. E a pergunta deveria ser trocada. Não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, a pergunta. É por quê? Por que coisas boas acontecem comigo? Essa é a troca. Essa é a percepção da bondade de Deus. Que acontece o que acontecer, Deus não muda. Deus não pode mudar o seu caráter. Ele é imutável. Ele é bom. Ele é bom quando nasce milhares e milhares de seres humanos que nasceram hoje. Deus é bom e Deus continua sendo bom quando milhares e milhares de pessoas foram sepultadas hoje. Deus é bom. Deus é bom. Então, diante do sofrimento, não faz sentido por quê, nem para quê. Não faz sentido perguntas. Quando nós estamos diante desse Deus, o enxergamos em sua totalidade, em essência e amor. Não cabe mais perguntas. Cessam-se as perguntas. Creia nisso. E o texto que nós lemos, o livro termina assim.
versículo 16 do capítulo que nós lemos, 42. É o último capítulo de Jó. Termina assim. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Fique de pé. Porque é que o mundo está sofrendo em 2020, na perspectiva de um vírus sem resposta. Por quê? Para quê? Por mais que a gente queira encontrar as respostas, nós precisamos nos voltar para Deus. Nossas perguntas cessarão. Nós vamos ter misericórdia de quem está sofrendo. Nós vamos ajudar os necessitados. Nós vamos socorrer os aflitos. Nós vamos estender a mão ao aflito. Sem perguntas. Sem porquê. Sem para quê. Porque agora a nossa resposta precisa ser esta: os meus olhos viram o Rei. O meu Redentor, Ele está vivo. Ele está vivo. Nosso Redentor vive. E se Deus não nos responder, nós continuaremos servindo, amando, honrando, adorando, bendizendo, louvando o nome desse Deus poderoso, desse Deus que é bom. Creia nisso. Todos os processos de dores e sofrimentos das nossas vidas não é para descobrirmos porquê nem para quê. Ou você fica diante de Deus com muitas perguntas, ou você fica diante de Deus sem resposta para essas perguntas, ou você encara de frente Deus e deixa de lado todas as perguntas para olhar para Ele e acreditar que Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus forte. Creia. Crer é absurdo. Sim. E é por isso que nós cremos. Aleluia. Eu não sei como é que você está enfrentando esses dias. Não sei como é que está a sua alma. Talvez você está aqui nessa noite apavorado, amedrontado. Talvez você está aqui nessa noite e veio buscar uma resposta. Deus não tem resposta, mas Deus está aqui presente. Você tem Deus, que é melhor do que qualquer resposta. Confie nele. Confie no Senhor. Descanse o seu coração. Antes
eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Que você hoje seja alcançado por essa graça de Deus apaziguar o seu coração. Quer morramos ou vivamos, precisamos fazer para a glória de Deus. Deus não está brincando com a sua vida. Deus ama você. Deus ama todos igualmente. Creia nisso nessa noite. Aleluia. Adore a Ele. Seja fogo em minhas vias, o eco dos meus dias é esperança. Ele é nosso Rei. Deus é bom, Deus é bom. Bom, aleluia. Ele não te deixará. Ele é Deus presente. Deus é com você. Deus está com você. Perceba isso. Oh, Ele é bom. Deus é bom. Tu és bom. Deus é bom. Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom! Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa. Que essa semana seja uma semana abençoada em família. Amanhã nós temos uma live às 20 horas com o pastor Bruno, da Igreja Real Amor. Vocês ainda não conhecem, mas é uma das igrejas que compõem o ministério. Estão conosco, caminhamos juntos. Igreja Real Amor. Amanhã às 20 horas, o pastor Bruno estará conosco ministrando nessa live. Quarta-feira nós temos edificação mútua online às 20 horas. Sexta-feira tem detox às 19 horas. E
domingo nos encontramos novamente. Vá em paz, sem abraço, sem pegar na mão, no ombro. Só tchau. Boa semana, Deus abençoe você.